Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi esse, tá? Pregão extremamente maluco ali, tá? Movimentação de padrão de alargamento no início do pregão, depois o preço começou e deu uma bela de uma andada, tá? Vou mostrar tudo pra vocês aqui, o que que eu fiz, o que que eu enxerguei, onde eu apliquei as minhas entradas, tá? E você aí do outro lado da tela, espero que tenha enxergado bons movimentos, e se não, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou clarear muito a sua ideia e a sua visão. Hoje, penúltimo dia desse mês, tá? Amanhã nós vamos encerrar o mês com chave de ouro. Você é meu convidado para estar junto comigo lá na sala ao vivo amanhã. Não perca tempo, não fique de fora, preencha o formulário que nós vamos fazer história juntos nesse pregão de amanhã. No mais, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E obviamente, o mês vai finalizar, outro mês vai iniciar. E você? Quando você faz aquela retrospectiva, tá? Do que fez, do que as suas operações nesse mês de fevereiro. Como está o seu resultado? Lembra, tá? O único que pode julgar os seus resultados aqui não é Felipe, não é alguém, tá? É o seu relatório de performance. O seu relatório de performance está mostrando quem realmente você é. Qual o gerenciamento de risco que você está adotando. Quando eu perco, quando eu fecho um dia no negativo, você pode ter certeza. O meu resultado negativo, quando ele vem, ele é um resultado negativo assim. Mas quando eu ganho, minimamente 3 vezes o tamanho do meu risco, tá? Essa semana eu dei uma oscilada, hoje eu acabei fechando negativo, mas eu vou explicar para vocês aqui onde eu acabei errando, tá? Mas nada que destruísse o meu resultado mensal, o meu resultado semanal. Operar não é fácil, tá? E eu sei disso. A maioria prefere te vender e te mostrar uma facilidade, um sucesso garantido. E aqui não existe isso. Um erro bobo, e hoje eu errei de uma forma tão amadora, tá? Destrói um dia, atrasa uma sequência ali muito boa. Por isso que isso aqui exige muita disciplina, tá? Um método, uma experiência que às vezes, mesmo você tendo, vai te fazer dar uma deslizada. E eu opero todos os dias ao vivo e passo aqui para vocês todos os dias o que eu fiz, mostrando de fato a realidade do dia a dia de um trader, tá? De um trader skin the game. Então vamos aqui, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco sobre este dia de hoje. Mercado abriu num caixotezinho. Eu, desde o início, eu falei com o pessoal, eu quero muito ser vendedor de índice. Eu sou time venda, 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 venda. Só que o mercado não estava confirmando venda. Eu nem vou ficar aqui nos 5 minutos, não. Eu tava lá pro gráfico de 1. Na verdade, só vou deixar marcado aqui esse FVG, que foi onde o mercado voltou a testar e entregou a rapadura depois. E aí eu falei com o pessoal, eu sou time venda, time venda, time venda. Só que o mercado em momento nenhum encaixou por vendas, tá? Se você analisar aqui, ó, essa estrutura, você vai poder observar que o mercado em momento algum validou referência vendedora. E onde eu errei? Olha o que eu... Nossa, vacilo, foram 2 erros ali, mas que minaram praticamente o meu resultado. A primeira leitura que eu tive foi, o mercado não está rompendo para baixo. Eu até enxerguei essas manipulações aqui, tá? Essas falhas de preço nessa região, não dando continuidade nesse cenário de alta. Felipe, mas se você viu que ele não estava dando continuidade, por que você não buscou por vendas? Porque vendas, elas só confirmam depois do rompimento da região oposta. E do mesmo jeito que ele não estava rompendo o topo, ele também não tinha rompimento de fundo. Quando eu enxerguei que aqui era uma possibilidade de liquidez, eu coloquei uma ordem exatamente aqui, praticamente no fechamento dessa vela. Meu stop ficou de 100 pontos, meu alvo era esse topinho aqui, era mais ou menos aqui, ó, davam exatamente os 300 pontos que eu esperava. O mercado me tirou na mínima desse pavio aqui. Como eu não faço reentrada depois de tomar um stop, por mais que muitas das vezes eu até falo com o pessoal algumas referências assim, eu particularmente não faço, tá? Eu tomei esse stop aqui e fiquei maluco nessa primeira. Só que esse stop aqui tava tudo ok. Stopzinho curto, tanto que esse primeiro trade aqui eu fiz com 1/3 da minha mão, porque eu estava meio que consciente de uma possibilidade maior de volatilidade, estava acreditando que se o mercado não testasse essa região, eu iria ser comprador nessa basezinha aqui, coisa que ele também não iria executar para levar o mesmo alvo, tá? Que era aqui na máxima do dia. Então, o fato do preço não ter feito essa segunda oportunidade aqui me fez ficar apenas observando. E quando ele reverteu, eu acabei colocando uma ordem aqui e aí eu cometi o erro.
Eu marquei esse IFVG, fui fazer a operação do jeitinho que tinha que ser, tá? Esse era o trade que era para ter sido feito aqui, um novo stop com essa movimentação de alta, porque eu estava acreditando nessa liquidez aqui atrás, com o mercado manipulando e aí sim validando a queda ou me dando uma oportunidade de leitura ali nova, tá? Só que eu cometi um vacilo. Eu efetuei essa entrada e na hora que eu fui colocar os meus contratos, eu coloquei uma mão muito maior do que deveria. E na hora que eu fui ver, eu tava analisando aqui o tamanho do stop para justificar, porque eu achei que eu tava com uma mão de 1/3 dos meus contratos. E infelizmente eu não estava com a mão normal ali e acabei deixando o stop caro, não vi na hora, porque eu já falei várias vezes aqui, volto a repetir. Eu não opero olhando o financeiro, eu opero olhando a pontuação para minar toda e qualquer tentativa ali que possa me atrapalhar de ficar olhando as operações enquanto elas estão rodando. Por quê? Porque isso vai me impedir de focar no dinheiro. Porque aqui, por mais que a gente está procurando realmente lucro, visando resultados, queridos, enquanto você está olhando só para isso daqui, você se apega ao que a oscilação do preço. Imagina só, deixa eu ver aqui, uma operação, deixa eu pegar aqui. Imagina você comprado aqui, ó. Seu alvo tá aqui e o preço fica fazendo esse samba lelê aqui, ó, até se desenvolver. Quem tá olhando dinheiro aqui nessa hora tá desesperado. Quem tá olhando financeiro tá maluco da vida. Por quê? Porque fica, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Hoje foi um vacilo ali que eu não cometo, tá? Eu faço muito backtest, eu analiso demais para mim não falhar do jeito que eu falei hoje. Mas eu também erro. E foi um erro assim que praticamente me colocou na cara da trava da plataforma. Eu tenho trava na plataforma, tá? E esse resultado aqui foi um stop muito mais caro do que o convencional. Não deu muito tempo de eu zerar a operação, já foi me executando aqui, já caindo. Se eu tomo um stop curtinho, eu estava dentro do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Então o preço acabou indo, praticamente aqui já limpou meu resultado do dia, tá? Então eu perdi praticamente 1/3 também do resultado de ontem. Por isso que eu falei com vocês. Mesmo perdendo, perde muito menos do que quando eu ganho. Ontem foi um dia maravilhoso. Hoje foi um dia de paciência. Foi um erro de besteira, mas que no final das contas é só ter paciência mesmo, tá? Então assim, não fiquei desesperado, muito tranquilo ali. Depois o preço acabou manipulando esse fundo. Até falei com o pessoal, ó, rompeu o topo, então agora eu vou tentar trabalhar uma nova compra ali. Era mais uma única operação, o preço desenvolveu. A volta aqui, o fato desse mercado estar voltando em A, eu fiquei um pouco atento. Eu marquei exatamente, cadê aqui, ó. Eu coloquei uma ordem de compra aqui, com stop bem objetivo. O preço andou quase 300 pontos ali. Estava com a mão normal? Não, estava com a mão bem curtinha. E mesmo assim o preço acabou virando. Eu deixei a operação vir porque eu estava bem menos do que o meu resultado, que financeiro não iria me atrapalhar tanto. Eu estava bem próximo do meu stop diário e acabei estopando essa operação e tá tudo bem. Não fiquei desesperado, não meti o louco ali, super tranquilo. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não me perdi por causa de um stop, não deixei isso me abalar. Claro que não é fácil, tá? Não estou romantizando aqui perder dinheiro, porque isso eu já vi que muitos fazem, ficam tentando justificar algo injustificável. São erros que não vão se cometer tão cedo. Eu vou errar? Vou. Vou fazer alguns trades bestas? Vou acabar fazendo alguns sim. Mas isso aqui tem que ser eliminado o mais rápido possível. Tem justificativas que são plausíveis, tem outras que misericórdia. E depois o mercado acabou confirmando esse rompimento, voltou para testar aqui essa zona de BPR, tá? Mesma leitura de ontem. Imagina só, se eu não tomei esses stops. Esse aqui era um trade que eu faria. Porque o início do pregão, o mercado ficou nesse padrão de alargamento e foi horrível. Depois ele confirmou, quando ele rompe esse fundo aqui, essa região. Troca de polaridade, BPR, o que troca de polaridade aqui? Por causa dessa LTzinha que tava passando, tá? Manipulação desse topo. Ixi, nasceu, eu posso falar tantas coisas aqui para justificar, mas vou ficar só no mais simples, o BPR. E olha esse trade que o mercado entregou aqui e foi absurdamente lucrativo, muito simples, tá? Uma pena que eu já estava off da oportunidade de sustentar esse belo movimento de hoje. Mas glória a Deus, vamos fechar a semana aí com chave de ouro. Vou fazer as duas marcações. Hoje é aquele típico dia que o mercado anda
e para mim não andou para lugar nenhum. É só ter muita paciência. Amanhã é o último dia da semana. É fechar a semana com chave de ouro. Não se desesperem para clicar. Aguardem os movimentos aparecerem, tá? Cuidado para não errar igual eu acabei errando hoje, porque isso pode acontecer, mas isso não pode ser recorrente de forma alguma, ok? Tranquilo, calmo. Quem vai operar lá comigo, show de bola. Quem não vai vir a partir de segunda-feira, te esperamos e vamos fazer a história juntos, fechou? No mais é isso daqui, tem muita tranquilidade, o preço andou bastante, mas ficou bem horrível aqui. Tem essa ideia de manipulaçãozinha interna para continuação de queda, tem essa ideia de continuação aqui desse movimento acelerando uma melhor correção desses últimos 2 dias de queda. Tem esse movimento aqui que eu priorizo dessa forma, tá? Priorizo essa estrutura aqui. Sem medo, com muita coragem e tranquilidade. Ontem falei do mini no dólar, tá? Dessa movimentação bem nessa basezinha aqui, olha só onde ele abriu e tocou. Esse é um trade que eu não te aconselho ficar fazendo no risco. Busca confirmação. Infelizmente ele bateu e inverteu. Felipe, se eu olhei o fechamento de ontem e analisei isso daqui como uma deriva, esse rompimento já era uma estrutura de inversão? Sim, deixa eu apagar tudo aqui para facilitar. Isso aqui já era uma estrutura de reversão? Sim, o que é isso daqui então? Sua zona de compra. O mercado reverteu essa estrutura e voltou a testar. Do mesmo modo que eu estou te chamando a atenção que esse tipo de venda, porque o mercado tocou, eu não gosto muito de fazer, esse tipo de compra também não é nada fácil. Dá para fazer? Claro que sim. É bom fazer esse tipo de trade a todo momento? Eu não acho saudável, tampouco sustentável. Quando dá resultado, você é o cara. Eu postei algo hoje falando, né, sobre esse tipo de situação. Dá uma conferida lá no meu Instagram. Quando você acerta um trade, você fala que é feeling. Quando você erra, você fala que é estatística. Você quer fazer justificativas ali para falar que você caiu na volatilidade do mercado, que isso, que aquilo, e nunca tá 100% na culpa, tá? Então, para de transferir responsabilidade para aquilo que você está fazendo de errado. Por favor. No mais é isso, queridos. Não tenham desespero para operar. Sejam pacientes, cuidadosos. O mercado todos os dias está aí. Para quem você que fica falando, não, mas é porque amanhã pode acabar tudo, por isso que eu vou quebrar minha conta hoje. Meu amigo, amanhã o mercado vai estar aí de novo. Não, amanhã é o último dia, eu não opero nunca mais. Segunda-feira ele está aí de novo e você está lá, fazendo as mesmas besteiras porque você não tem coragem de se olhar no espelho para mudar de uma vez por todas. Mais uma manipulação, uma tentativa aqui, tá? Felipe, ele não saiu do range de quarta-feira, sim. Então, para mim, enquanto ele não manipular topo ou fundo de quarta-feira, ainda é um pouco preocupante. Não, Filipão, eu sou da linha, igual você sempre fala com a gente aqui. Eu olho somente pro dia anterior para operar o dia atual. Então, eu tenho esse fundo e eu tenho esse topo. O fato de ter possivelmente manipulado e iniciado essa reversão me garante uma ideia de venda nessa manipulaçãozinha interna, no teste desse FVG aqui nessa zona. Não, minha leitura é muito mais objetiva. Acho que o mercado vai começar esse movimento de alta, tá? A partir do pregão de amanhã, quando vencer esse topinho aqui. Então, esse cenário aqui já é um reteste de uma zona de interesse, 50% dessa estrutura de alta, e o preço vai romper, vai dar uma respirada, porque aqui eu tenho um FVG, caso ele vire, vai se tornar um FVG, vai ter zona de troca de polaridade, muita informação aqui para justificar essa ponta compradora. Então você só precisa ter paciência. O que o mercado fizer, você vai analisar, encontrar um stop barato e vai operar tranquilo e calmo, beleza? Sem mais delongas, é isso, te espero do outro lado da tela, não fique de fora, tá? Preenche o formulário e vem estar junto com a gente todos os dias aprendendo e lucrando. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!